Olá, amigos! Bem-vindos a mais um vídeo de análise de poemas. E hoje vamos analisar o vídeo Evocação do Recife, do escritor brasileiro Manuel Bandeira. Eu adoro poemas brasileiros e se você também gosta, não esquece de deixar o like nesse vídeo, de se inscrever no canal, de ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos e, se puder, compartilhar esse vídeo para ajudar o canal a crescer. Bom, então, como sempre, vamos falar um pouquinho do autor antes da obra. Manuel Bandeira, ele nasceu no Recife em 1886 e ele fez seus estudos secundários no Rio de Janeiro e depois iniciou o curso de arquitetura lá em São Paulo. Só que ele foi obrigado a abandonar o curso por causa de uma crise de tuberculose que apareceu por volta de 1904. Então, ele se tratou em vários lugares do Brasil e também fora do Brasil, como na Suíça, onde ele conheceu o escritor francês Paul Eluard, que ele estava internado nessa mesma clínica. Então, nesse período, o Eluard colocou Bandeira a par das inovações artísticas que estavam acontecendo na Europa, como o emprego do verso livre na poesia. E até hoje, vocês sabem que Manuel Bandeira é considerado o mestre do verso livre no Brasil. E Manuel Bandeira, ele descobriu seu interesse em escrever poesias por causa da sua doença, porque ele tinha que ficar vários períodos internados de repouso e longe da vida cotidiana. Ele ficava muito tempo isolado. Então, os temas mais comuns da sua obra são a paixão pela vida, pela morte, o amor, o erotismo, a solidão, que ele viveu bastante, a angústia existencial e o cotidiano e também a infância. Embora o Manuel Bandeira, por causa da sua doença, ele pressentisse a chegada da sua morte a qualquer momento, ele viveu até os 82 anos e, ao contrário do esperado, ele não morreu de tuberculose, mas de uma hemorragia gastrointestinal. A sua obra ela é um testemunho da poesia brasileira do século XX, porque ela engloba traços ali do pós-parnasianismo, também do pós-simbolismo e do concretismo das décadas de 50 e 60. Mas aí você pode se perguntar, aluna, eu conheço Manuel Bandeira como um autor modernista. E aí que entra, porque a sua adesão às técnicas modernistas se deu aos poucos, gradualmente. À medida que ele via na renovação do modernismo, a única alternativa à sua poesia, porque ela não estava se ajustando mais às antigas fórmulas de expressão do parnasianismo, simbolismo e concretismo. Então, mais do que modismo, oportunismo do modernismo, o modernismo ele se tornou uma condição à continuidade de sua poesia. O Manuel Bandeira, então, ele compõe, juntamente com Oswald e Mário de Andrade, a tríade maior da primeira fase do modernismo aqui no Brasil, que foi responsável pela divulgação e pela solidificação desse movimento. Então, rapidamente, só para contextualizar, a primeira fase do modernismo no Brasil, ela foi de 1922 a 1930. E os escritores dessa fase defendiam a reconstrução da cultura brasileira sobre bases nacionais, fazendo uma revisão crítica do nosso passado histórico e das nossas tradições culturais. E eles tentavam também eliminar esse nosso complexo de colonizados. Então, esses escritores da primeira fase, eles eram defensores de uma visão nacionalista, porém crítica da realidade brasileira. Eles também não eram alienados, Entre as inúmeras contribuições deixadas pela poesia do Manuel Bandeira, duas delas se destacam. A primeira contribuição foi o seu papel decisivo na solidificação da poesia modernista, como eu falei, principalmente com o emprego do verso livre, da linguagem coloquial, da irreverência e da liberdade criadora. E o segundo foi esse alargamento da lírica nacional pela sua capacidade de extrair poesias de coisas banais do cotidiano, que ninguém dava importância. Partindo de temas até então considerados baixos para a criação da grande poesia, que os parnasianos, eles prezavam a forma sobre o conteúdo, alguns temas que o Manuel Bandeira extraía era a própria doença que ele viveu, a tuberculose, esse quarto, as ações habituais do cotidiano, o jornal, a cultura popular, entre outros. Então, Manuel Bandeira criou uma poesia rica em construção e significação.
E aí nós entramos agora no poema Evocação do Recife, que ele faz parte da sua obra Libertinagem, na qual Bandeira entrega vários elementos ligados à cultura popular e ao folclore. E esse poema em específico tematiza a infância e faz uma descrição de Recife no fim do século XIX. Aí também, galera, é importante lembrar que a infância é para Manoel Bandeira uma espécie de porto seguro, sabe? Ou de paraíso perdido, que pode ser resgatado por meio da memória. E se a gente for analisar, o próprio nome do poema já dá pistas do seu conteúdo, pois o significado da palavra evocar é tornar algo presente por meio da memória ou da imaginação. Evocar também é lembrar. Então, esse poema, Evocação do Recife, né, é um resgate, uma memória desse Recife, mas não é qualquer Recife, tá, galera? Bom, então esse poema, ele foi escrito em 1925, a pedido do escritor Gilberto Freire, como comemoração ao centenário do jornal Diário de Pernambuco. Então esse poema, ele foi encomendado e é escrito em versos livres, com metro e estrofes irregulares. E isso tudo aí confere um fluxo espontâneo da lembrança, sabe? Construindo uma recordação sensível de Recife, que foi a cidade natal de Manoel Bandeira. E essa lembrança no poema não se apresenta de forma linear, mas sim em planos alternados e inquietos, assim como acontece com a nossa memória, né? Porque a nossa memória, ela não segue uma ordem fixa, um fluxo contínuo. A gente vai tendo memórias picadas, como o pensamento. Então a nossa memória, ela é motivada pelo afeto e pela necessidade também de reafirmar um sentimento de pertencimento. Então a memória, ela é vista como um meio de reviver experiências e afetos que poderiam se perder com o tempo, mas que compõem a identidade do sujeito poético. E na primeira estrofe do poema, ele diz assim: Recife, não a Veneza americana, não a Maurit Sátidir dos amadores das Índias ocidentais, não o Recife dos mascates, nem mesmo o Recife que aprendi a amar depois, Recife das evoluções libertárias, mas o Recife sem história nem literatura, Recife sem mais nada, Recife da minha infância. Então, galera, a gente vê que o eu lírico, ao lembrar da sua cidade natal, busca reafirmar a si mesmo por meio das lembranças. Então, é uma Recife que não tem comparação com nenhum outro lugar. É uma Recife que não se aprende nos livros. Então, aqui ele evoca uma Recife que foi construída em suas lembranças, onde reinam o vivido e o espontâneo. E nas estrofes seguintes, ele vai relembrar a sua infância no Recife. Então ele vai relembrar as brincadeiras de ruas, ele vai lembrar as pessoas que estavam na calçada para conversar, o vendedor de roletas. Então, por meio desses flashbacks, Bandeira, ele vai ver no Recife da sua infância o verdadeiro contraponto da sua vida adulta, que foi o quê? Permeada por solidão, doença e pobreza. E também, além disso, a memória, ela conta a vida pela língua errada do povo, sabe? Aquela linguagem coloquial, mas que também é a forma correta. Ele vai falar sobre essa linguagem correta nessa estrofe aqui, ó. A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros. Vinha da boca do povo, na língua errada do povo, língua certa do povo, porque ele é que fala gostoso o português do Brasil. Ao passo que nós, o que fazemos é macaquear a sintaxe luzida. Então, aqui a gente pode ver uma crítica àquele complexo de colonizado que eu falei no início do vídeo, sabe? Da gente querer imitar tudo que vem de fora e esquecer da nossa brasilidade. Então aqui o Manoel Bandeira, ele utiliza o verso livre para reproduzir a colocalidade do português brasileiro. Porque aí tem aquela norma culta, que é toda certinha, mas na nossa linguagem falada, ela é coloquial, não é certinha. A gente fala e a gente se entende, não tem que ficar, como ele fala, macaqueando a sintaxe luzida. Bom, então ele vai fazendo essa evocação, né, aos seus tempos de criança, suas lembranças, e essa evocação vai terminar com a morte do avô, a morte do Recife da sua infância.
E aqui a gente pode fazer um paralelo porque esse avô representa um Recife antigo, sabe? Ligado a um sistema patriarcal escravista que já estava enfraquecendo desde o final do século XIX. Então, essa mudança ela vai acontecer porque a modernização chegou com tudo. A gente pode ver que o Brasil começou a se transformar com a revolução científico-tecnológica e isso acelerou a urbanização, trazendo novas formas de viver, de produzir, de consumir. Então, as cidades que antes eram pequenininhas, rurais, foram crescendo e o ritmo da vida ficou muito mais rápido do que nas antigas sociedades tradicionais. A última estrofe, ele vai falar assim, ó: Recife, Rua da União, a casa do meu avô. Nunca pensei que ela acabasse. Tudo lá parecia impregnado de eternidade. Recife, meu avô morto. Recife morto. Recife bom. Recife brasileiro, como a casa de meu avô. Então, quando o poema termina com essa morte do avô, ele não está falando apenas sobre uma perda familiar, sabe? Mas sobre o fim de uma época. E o impacto das mudanças da modernidade no Recife da infância do poeta. Então, é como se Manoel Bandeira estivesse mostrando que o passado, por mais bonito que ele seja, ele não pode resistir ao avanço do tempo. É uma saudade dos tempos de glória, né? Das histórias dos avós, da meninice feliz e da vida que poderia ter sido e que não foi. Que encontra ali um certo alento no Recife bom e brasileiro, como a casa do avô e de Manoel Bandeira. E se a gente for parar para pensar, cada um de nós tem uma Recife interior, sabe? Aquele lugar especial da nossa infância, que depois que a gente voltou quando já era adulto, perdeu aquela magia. Não sei se vocês têm um lugar assim, mas eu tenho um lugar que quando eu era criança e ia, era mágico, era gigante, eu tinha memórias boas. Aí eu voltei recentemente, depois de adulta, e o lugar parece que diminuiu, aí as memórias não eram igual. Então aqui nesse poema, Manoel Bandeira, ele evoca, ele traz à memória aquele Recife que não existe mais, só existe na lembrança. Assim como alguns lugares da nossa infância que a gente tem tanto carinho que não são mais como era. Hoje em dia, né, na internet, tem se falado muito que essa nova geração não vai saber como que é ter uma infância raiz, né? Ou seja, aquelas brincadeiras de rua, de subir em árvore, de saber brincar sem aparelho eletrônico, de pôr o pé no chão, né? Então isso, de certa forma, é uma evocação nossa aos tempos de infância, que não mais, infelizmente, né, vão voltar, mas que eles estão intocáveis por nossa memória. E para finalizar, o Manoel Bandeira, ele nos deixou um presente. Ele gravou áudios declamando os seus próprios poemas. E vocês podem encontrar esses áudios aqui no YouTube. É só pesquisar Manoel Bandeira por ele mesmo. Eu vou deixar também um card aqui no vídeo com esse vídeo. Mas não seria legal se todos os poetas que a gente gosta tivessem feito isso? A gente ter essa oportunidade de escutar os poemas pelos próprios autores? Ia ser muito legal, não ia? Bom, pessoal, então essa é a análise do vídeo de hoje. E você, também tem uma Recife especial? Você já teve vontade de ir embora para Pazárgada, né, como diz Bandeira em outro poema? Deixa eu saber sobre tudo isso aqui nos comentários e também aproveita para indicar um poema para eu analisar no próximo vídeo. Então até a próxima e tchau, tchau!